Boa noite, Pro. Hoje embarcaremos em uma jornada pela história do imperialismo e neocolonialismo na Ásia, com foco na saga indiana. Bom, exploraremos como foi a dominação britânica, como ela se instalou e as formas de controle utilizadas, assim como o papel das companhias de comércio e a rebelião dos cipaios. Bom, mas antes disso, no final do século XVI, as potências europeias buscavam novas rotas marítimas para o Oriente e em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia, abrindo caminho para a colonização europeia. Bom, a partir de 1600, a Companhia Britânica das Índias Orientais se estabeleceu na região inicialmente focada no comércio de especiarias. Gradualmente, a companhia buscou maior controle político e econômico, aproveitando-se da fragmentação política da Índia e da superioridade militar e tecnológica dos britânicos. Então, gradualmente, o comércio se transformou em dominação política e militar. A Índia se tornou um importante fornecedor de matérias-primas para a indústria britânica, mas não só para ela, como fez também algodão, chás e o ópio, enquanto os produtos manufaturados ingleses inundavam o mercado local. A cultura e as religiões indianas foram super desvalorizadas, enquanto a língua inglesa e o sistema educacional britânico foram impostos lá. A dominação britânica na Índia durou de 1600 até 1947 e foi marcada por diversas formas de controle e exploração, sendo as principais estratégias utilizadas pelos britânicos, para manter o domínio foi o controle econômico. Então exploraram os recursos, fizeram um endividamento da população, impondo tarifas. Além disso, tem o controle cultural, impondo a língua, as escolas, e o controle político. Bom, as companhias de comércio, como a Companhia Britânica das Índias Orientais, foram de extrema importância na expansão imperialista. A Companhia Britânica das Índias Orientais foi um exemplo emblemático do colonialismo e seu impacto na economia mundial. Através da exploração de recursos e mão de obra índia, a companhia acumulou enorme riqueza e influenciou o desenvolvimento industrial da Grã-Bretanha. No entanto, o colonialismo também gerou pobreza, fome, revoltas e mudanças socioculturais na Índia. A história da companhia nos ensina sobre os perigos da exploração colonial e a importância da justiça social e da autodeterminação dos povos. Possuíam exércitos próprios, controlavam a administração local e detinham o monopólio do comércio. Essa concentração de poder resultou na grande exploração da população indiana, no enriquecimento da metrópole e no empobrecimento da Índia. Agora, falando da Guerra dos Cipaios, a guerra não começou de repente. A guerra foi um resultado de anos de crescente insatisfação com a Companhia Britânica das Índias Orientais. Os cipaios estavam descontentes com baixos salários, discriminação e a indução de novas tecnologias que viam como uma ameaça à cultura e à religião. E esses anos de descontentamento explodiram com a introdução do novo rifle, o rifle Enfield. Em 1857, os centoios eles temiam que a lubrificação dos cartuchos tivesse gordura de vaca e porco, o que violaria as suas religiões. E ao recusar usar esses cartuchos de bala, a punição seria severa. Então alguns cipaios desencadearam a revolta generalizada que marcou o início da Guerra dos Cipaios, em 1857 e durou até 1858. Foi um marco na luta contra o domínio britânico. Os cipaios soldados indianos a serviço dos britânicos se rebelaram contra a desigualdade, discriminação e imposição cultural. Apesar da representação brutal pelos britânicos, a guerra teve um impacto significativo.
Em 1858, após meses de conflito, os britânicos finalmente subjugaram a rebelião. A guerra teve um custo altíssimo em vidas, com milhares de mortos de ambos os lados. A Companhia Britânica das Índias Orientais foi dissolvida e o governo da Índia passou a ser diretamente para a coroa britânica. Algumas reformas foram feitas para apaziguar os indianos, mas como a indianização do exército e a promessa de maior representatividade política não rolou para eles. No entanto, a discriminação e o controle colonial persistiram lá na Índia, persistem até hoje. Mas isso deixou um legado. A Guerra dos Simpaios foi um marco na luta pela independência da Índia. A rebelião inspirou o movimento nacionalista indiano e deu início a um longo processo que culminou na independência do país em 1947. Então a guerra serviu como um catalisador para as mudanças e inspirou uma luta por um futuro mais justo e igualitário para toda a Índia. Obrigado, Pro, e esse daqui é o grupo. Eu vou falar um pouco sobre o conflito franco-belga, que aconteceu na África no período colonial, no período neocolonial, que tinha como visão a busca por matéria-prima, mão de obra e territórios dentro da África. Bom, o conflito aconteceu entre a Bélgica e a França, e o que eles tinham mais proposição era a área dos Grandes Lagos, cuja era uma área de enorme interesse, principalmente tanto dos belgas, tanto dos franceses, porque lá podia existir muita matéria-prima para fazer recursos energéticos, né? Como, por exemplo, alguma coisa como petróleo, alguma coisa semelhante a isso. Bom, por ser úmido e ser um lugar onde poderia ter acontecido a vivência de algumas outras espécies no passado. Bom, como se desenrolou o conflito franco-belga? O conflito ele aconteceu entre pequenas intrigas entre a Bélgica e a França para conseguir ter territórios e matérias-primas, as matérias-primas no local. Não aconteceu com tantos conflitos armados, só aconteceram no calor do momento, mas não era o que era para acontecer. Bom, isso foi um de enorme problema, porque, como não tinha acordo nem tratado, e como a França era uma potência muito grande, cuja tinha muitos interesses em ganhar matéria-prima para se desatacar mais que a Inglaterra, para mostrar que tinha mais potencial que a Inglaterra, que poderia mostrar que tinha mais petróleo, poderia mostrar que tinha mais recursos energéticos, mostrar mais tecnologia, ela estava muito aplicada nesse sentido de buscar novos meios de fazer produção, de ganhar matéria-prima e recursos energéticos mesmo, porque isso daria uma vantagem e conseguiria trazer ela para um cenário muito maior, que hoje tinha maior relevância. Bom, os combates se desenvolveram, como eu falei, não houveram muitos recursos armados, foram mais recursos no calor, não tiveram muitos combates armados, foram só no calor do momento, como por exemplo, quando eles chegaram mesmo, quando os belgas chegaram e atracaram nos portos, né, que foram muito improvisados, e não foram uma receptiva muito boa. O que aconteceu? Foram impactos, porque como foi uma intriga entre essas duas potências, teve um impacto econômico diante a elas, porque elas não negociavam mais, elas deixaram basicamente sancionadas. Uma não negociava com a outra e a outra não negociava. E uma que saiu muito prejudicada foi a Bélgica, porque de acordo com o período, a França era a segunda, tirando a Inglaterra era a primeira. Então, basicamente, elas sofreram uma crise política um pouquinho maior. Mas não deixou também a França sofrer com alguns problemas. Não muitos, não arcou com muitas consequências, porque tinha a Inglaterra, tinha outras potências para comerciar. Bom, o que resultou isso futuramente? O conflito franco-belga
resultou futuramente na própria divisão da África, porque viram que não ia dar certo potências guerreando por uma parte desse lugar. Então eles tiveram que repartir e criaram o conselho para repartir justamente, que resultou na Primeira Guerra por conta da insatisfação da Alemanha e da Itália, que eram novas potências. O que aconteceria se acontecesse algo? O que poderia acontecer se tivesse guerreiro? Poderia acontecer o que aconteceu com a própria Alemanha, que tiveram muitos aliados que não sabiam dos acordos escondidos e realmente aconteceu um certo problema. Então, basicamente, a resolução desse problema mesmo foi o próprio conselho para repartir a África assim para ficar justo. Bom, claro que a Bélgica ficou um pouco mais ressentida, porque realmente ela ficou um pouco atrás da França do que realmente ela. Então, basicamente, teve aqueles embasinhos, aquelas tensões, mas não resultou em nada muito maior. Bom, com todos esses conflitos, todo esse problema gerado acerca da China, a gente teve diversas ondas de descontentamentos entre os chineses, sobretudo nos jovens adultos, que estavam extremamente insatisfeitos com a situação, com as altas taxas de desemprego e de pobreza. E esses jovens começaram a se organizar em grupos, que foram os grupos populares marciais, que praticavam Kung Fu e outros estilos de lutas típicos chineses, calistenia e também rituais religiosos, no qual eles meio que invocavam uma entidade para poder obter mais força e resistência na hora de lutar. E essa prática do Kung Fu era denominado boxe chinês pelos europeus. E é daí que vem o nome do conflito, os boxers. Foi esse o nome que eles foram dados pelos europeus. E esses grupos eles eram marcados pela alta perseguição com os católicos, porque eles diziam que eram traidores da China, e também porque uma prática bem comum era se você fosse um ladrão, um infrator, você se denominar cristão para poder receber uma proteção do Estado e acabar meio que escapando assim das punições. Bom, com o passar dessa problemática, a gente teve a Sociedade das Grandes Facas, que acabou gerando um dos primeiros conflitos, se assim podemos dizer, entre essas sociedades marciais, que essa Sociedade das Grandes Facas acabou invadindo e atacando os cristãos, e 2 padres alemães acabaram morrendo. E isso gerou uma balbúrdia no Império Alemão, que enviou diversos soldados e esquadras para poder conter a situação. Bom, depois a gente teve o Império Unido Chinês, que atacaram os cristãos novamente, com o lema de apoio sim e destrua os estrangeiros que vieram para cá, esse território é nosso, a China não é europeia, a China já está aqui há muito tempo, nós não vamos deixar se levar por esses europeus. E isso se casou muito bem com a nova imperadora que assumiu, que acabou por apoiar esses grupos, por uma forte noção de nacionalismo, ela acabou por apoiar esse grupo e tornar legal essas práticas, o que completamente desequilibrou a situação geopolítica entre os europeus e a Ásia, que já era complicada. Então a gente tem, no dia 11 de julho, um secretário japonês é morto no meio desses conflitos. E a presença desses europeus fez com que uma criança chinesa fosse executada. E aí, esse foi o estopim. Com a execução dessa criança teve a invasão de Pequim, no qual os europeus foram cada vez mais encurralados até chegar na cidade onde ficavam as representações diplomáticas, que era uma cidade com muros. E eles acabaram por ficar lá dentro, resistindo até a chegada de reforços. E eles resistiram até a chegada de reforços, e quando os reforços chegaram, eles dizimaram os chineses. E a imperatriz fugiu para o oeste. E foi completamente sanguinário o jeito com que eles dizimaram os chineses. E, querendo ou não, houve a vitória dessa aliança criada pelos europeus. Era a Aliança das 8 Nações, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo. Teve a vitória dessa aliança. E as consequências foram a morte e cassação dos opositores. Qualquer pessoa que abrigou algum chinês, teve algum envolvimento na organização desses grupos ou qualquer coisa, eles foram completamente dizimados. E outra coisa foi a indenização de 19 mil toneladas de prata. 19 mil toneladas de prata são equivalentes a 89 bilhões de dólares hoje em dia, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Foi uma taxa completamente absurda. Foi um abuso completo aos chineses mais uma vez. Apesar de falho, esse movimento serviu para mostrar que a China não seria domada facilmente e que não seria fácil controlar ela do jeito com que os europeus queriam. E isso meio que finaliza
os conflitos de fato entre os europeus e os asiáticos. Bom, falando agora um pouco do imperialismo europeu na China, na região da Ásia, a gente tem a região da Ásia como uma importante região desde o começo dos tempos. Hoje em dia a gente tem uma forte industrialização na China, uma forte presença do comércio da Ásia na economia mundial, né? Mas isso foi desde muito tempo, aquela região sempre foi importante. Por quê? Porque eles tinham um enorme mercado consumidor e um enorme mercado produtor. Então eles tinham tudo de bom pro novo modelo de liberalismo, né? Do capitalismo. Porque os europeus tinham um excedente producional que eles precisavam vender. E a China e a Índia, na Ásia, ele tinha um grande mercado consumidor que ia suprir perfeitamente as necessidades europeias, né? E que a gente tem outro ponto importante, que é a Rota da Seda, que ela ligava toda a Eurásia-África. Era uma rota muito importante, como o próprio nome diz, já era comerciado seda, porcelanatos, o chá, que eram coisas muito comercializadas pela Ásia. Só que com o passar do tempo foi criando alguns empecilhos no caminho para essa rota, como a ascensão do Império Turco-Otomano, que acabou dificultando um pouco esse comércio. Então ela foi cada vez mais sendo deixada de lado, até que com o expansionismo marítimo francês, como o Império Ultramarino português, né, perdão, foi deixada cada vez mais de lado, porque ao passar lá embaixo no Cabo das Tormentas e finalmente chegar à África, no porto de Cantão, a Rota da Seda foi totalmente deixada de lado e toda essa rota marinha foi substituindo ela. O local em que os portugueses chegaram foi o Porto de Cantão, que vai ser muito importante para toda essa problemática, porque foi desde lá que começou né, de fato, o contato, né, entre a Ásia e a Europa nessa questão de negociar, né. Bom, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo as relações, só que os europeus consumiam muitos produtos chineses, como a seda, que era em grande parte produzida lá e era um produto extremamente cobiçado no mundo inteiro. Os porcelanatos da Ásia, que eram muito bem feitos, muito superiores, eram extremamente cobiçados também. Mas, sobretudo, inclusive nessa questão dos ingleses, a gente tem o chá, que é uma parte da cultura chinesa indiana. Ele era muito consumido nessas regiões, só que a gente acaba meio que ligando ele à cultura inglesa. E foi aí que começou toda essa presença do chá na cultura inglesa, por conta do comércio entre a Ásia e a Europa. É uma coisa que ficou muito presente, tanto é que a gente até associa isso do chá com os ingleses, né? Essas coisas, enfim. Bom, percebendo isso, a gente tem uma exclusão dos estrangeiros por parte dos chineses. Eles tratavam os europeus como bárbaros, é assim que eles se referiam a eles. E o mercado chinês sempre assumiu uma posição protecionista, não sei se cabe muito bem esse termo, mas fica mais fácil de explicar. Eles não compravam muitas coisas dos europeus e nem necessitavam tanto assim desse comércio. Eles sempre ficaram um pouco com o pé atrás em toda essa problemática. E isso gerou uma insatisfação com os ingleses, porque você tá comprando muito produto, então você, querendo ou não, tá tendo uma desvantagem nessa balança comercial, porque você ao mesmo tempo que você tá comprando muito, você tá vendendo muito pouco, e isso acaba gerando um prejuízo gigantesco aos europeus, o que não é legal. E como eu havia dito, por conta dessas políticas protecionistas, foram criadas umas diversas séries de normas sobre como seria o comércio em portos, sobretudo em Cantão, com os europeus. Apenas comerciantes locais, em 13 feitorias, né, comércio das Índias Orientais, as companhias de comércio, em determinadas companhias de comércio. Então você tinha toda uma regulamentação que acabava dificultando ainda mais esse comércio entre os europeus e os chineses. Com essa rejeição, e essa rejeição inglesa, eles pensaram, se a gente não consegue, de maneira alguma, obter um lucro e obter uma boa balança comercial de forma legal, se a gente entrar no mercado ilegal chinês. E foi isso que eles fizeram. Começou o contrabando do ópio, no qual eles vendiam para traficantes que distribuíam ópio por todo o território chinês. O que acabou gerando uma questão de saúde pública imensa. Imagina uma grande parte da população viciada em um entorpecente. É como se hoje em dia a gente tivesse uma grande parte da população brasileira viciada em alguma droga, como cocaína, por exemplo, que acaba completamente destruindo o ser humano. É uma droga pesada, assim como era o ópio. Imagina, a preocupação do governo com toda essa questão de saúde pública completamente dizimou a questão social na China.
E tanto é que eles fizeram cartas e pedidos ao público inglês, postado em jornal, pedidos de ajuda para que parasse o comércio do ópio, que estava realmente atacando a questão chinesa. Estava sendo muito prejudicial. Então, com todo esse problema e nenhuma mobilização por parte dos ingleses para acabar com isso, mas sim uma preocupação total voltada no lucro que eles estavam tendo, os chineses colocaram uma intervenção nisso. Foi apreendida e destruída uma carga de ópio, o que gerou meio que uma justificação assim para os ingleses intervirem militarmente no conflito, certo? E após 3 anos de batalhas navais, a Inglaterra acabou ganhando. Porque além deles terem um maior investimento bélico, eles eram o melhor império em questão de batalhas navais, porque eles tinham a melhor marinha do mundo inteiro. Por muito tempo foi assim, eles tinham navios melhores, armas melhores, e acabaram dizimando o exército chinês. Com o fim dessa guerra, a gente teve o Tratado de Nanquim, assinado com os chineses, onde eles teriam que abrir mais os portos, tinham que pagar uma indenização pela guerra aos ingleses, eles tinham que entregar Hong Kong ao domínio inglês, e eles tinham que abrir uma presença inglesa, eles tinham que ter uma presença inglesa na corte real chinesa, que desde o começo das relações eles já tinham dito que não ia rolar, que eles eram bárbaros, que eles não eram bem-vindos dentro das relações chinesas. E isso meio que destruiu completamente a moral dos chineses, se eu posso dizer assim, desculpa pelo palavreado. E isso foi uma completa humilhação. Esse tratado era totalmente desigual aos chineses, e acabou criando revoltas com o povo. O povo ficou extremamente revoltado com isso. A revolta de Taiping, por exemplo, foi completamente uma reverberação desse tratado. As pessoas estavam insatisfeitas com isso, fazendo revoltas. Esse um conflito que durou 4 anos entre revolucionários e o próprio governo, quase criando uma guerra civil mesmo. E com a ascensão de um novo imperador chinês, ele quis botar ordem na casa e decidiu fazer a mesma coisa que haviam feito e aprender um carregamento de ópio inglês. O que já doeu lá nos ingleses, que já falaram, vamos prestar mais atenção nisso. Só que, ao mesmo tempo, teve a morte de um missionário francês. E esse foi o estopim para a Segunda Guerra do Ópio. Mas dessa vez ela aconteceu mais no território chinês, de fato, assim. Foi uma guerra completamente sangrenta, durou 4 anos dessa vez. O palácio foi saqueado. A gente teve as cidades proibidas em Pequim invadidas. O território chinês foi completamente abusado, se eu posso dizer assim. Então foi um negócio completamente como que eu posso dizer? Um negócio que mexeu muito com os chineses. E com a Inglaterra e os europeus vencendo essa guerra, foi colocado ainda mais medidas para facilitar cada vez mais esse comércio de ópio. Então, eles abriram mais os portos, eles cederam mais territórios aos europeus, eles aceitaram missionários no território para fazer essa difusão da cultura cristã. E é interessante citar também que eles tiveram que legalizar o ópio. Então imagina, você tem um produto que faz mal para sua população, é uma droga, é um entorpecente, e você está comercializando isso como se fosse uma bebida, por exemplo. E isso ferrou mais ainda com a população chinesa. É interessante citar também que teve a reivindicação russa da cidade de Vladivostok, na China, na parte da Manchúria ali. E ela é uma cidade que existe até hoje, e tem esse nome russo por conta da reivindicação que teve. Esse foi apenas um dos tratados desiguais assinados pela China na época, que foram tratados completamente favorecendo o outro lado e não o da China. O que caracterizou esse período como século da humilhação para os chineses. Então você tem esse ressentimento muito grande da China por conta de todas essas tendências expansionistas, imperialistas dos impérios europeus, que acabou prejudicando muito a China. Bom, o neocolonialismo, com certeza, foi uma das coisas que mais afetou a África, assim, digamos. Você teve um foco muito grande na África, por causa do neocolonialismo. Mas isso aconteceu como? Bom, decorrente da produção, porque com a Revolução Industrial a gente teve o advento da tecnologia, se tornou cada vez mais fácil, mais rápido, melhor produzir as coisas. Então você tinha máquinas que faziam coisas mais rápidas, vocês tinham produtos que eram feitos de forma mais rápida. Então pensa, você produz mais em menos tempo. Você gera cada vez mais um aumento de um estoque, certo?
E eles, na época, eles não tinham a noção de oferta e demanda bem estabelecida. Não, vamos produzir mais, produzir mais, produzir mais, produzir mais, produzir mais, porque como quanto mais a gente produzir, maior vai ser nosso lucro, ponto. Essa era a ideia deles. Só que na realidade não foi bem assim, porque você vendia uma coisa, vendia uma coisa, vendia uma coisa, vendia uma coisa, chegava uma hora que você não precisava mais daquilo. Então, todo o mercado consumidor que eles tinham já tinha sido completamente saturado. Eles tinham comprado todas as coisas que eles precisavam. Então, meio que você teve um excesso de produção. E o que a gente vai fazer com esse excesso de produção? Bom, você não pode vender para a população. Você não pode dar para as pessoas que não compraram. Você não pode queimar isso porque vai ser um prejuízo. Bom, vamos expandir, né, o nosso mercado consumidor para os outros lugares. E foi isso que eles fizeram. Eles expandiram o mercado consumidor para a África, para a Ásia, para outros lugares e sempre estiveram em busca dessa expansão para poder vender mais os produtos. Só que com o neocolonialismo na África, eles não só expandiram o mercado consumidor, como criaram colônias, protetorados, coisas do tipo na África, para poder pura e simplesmente explorar o local, explorar a mão de obra, explorar as pessoas, explorar e simplesmente não ligar para nada além do lucro e do bem-estar do próprio país europeu, em detrimento dos países africanos. Porque o povo africano é um povo bárbaro, é um povo que não sabe o que está fazendo, é um povo que tem uns costumes ruins, os costumes errados, e que os europeus têm o fardo de ter que ensinar a eles as coisas certas, ensinar a eles a tecnologia, ensinar a eles a comunicação, ensinar a eles todos esses hábitos europeus que são os hábitos certos, são os hábitos corretos, os hábitos civilizados. Essa era a ideia que se tinha sobre a colonização da África, né? E com isso eles literalmente invadiram, reprimiram os povos de lá e criaram colônias para explorar. Exploraram mão de obra, exploraram os recursos naturais, ferro, ouro, diamante. Exploraram o mercado consumidor, exploraram tudo que tinha para explorar. Houve uma segregação muito grande, houve uma questão do aumento do racismo muito grande. E tudo isso gera até hoje problemas na nossa sociedade, como segregação racial, racismo, preconceito. Tudo isso se gera por causa dessa ideia de que os africanos foram colonizados, foram ensinados, e os territórios foram totalmente explorados e sugados pelos europeus. Bom, no meio de toda essa confusão, todas essas invasões, todas essas represárias ao povo africano, se deu diversas revoltas, porque você está resistindo a uma coisa que acaba não sendo certa. Uma dessas revoltas foi a revolta dos boeres. Que como ela aconteceu? Então, a gente tem um empresário chamado Cecil Rhodes. Ele era inglês e acabou indo para a África para poder, né, adivinha, explorar o território, explorar as pessoas, explorar. Ele acabou indo para lá, nas colônias africanas. Tinham a ascensão holandesa, os do Transvaal, os Orange. Ele foi para essa região, que ficava lá no sul da África. E como bom empresário europeu, o que ele estava procurando? Lucro, ponto. Lucro. Era a única coisa que ele chegava. Aí ele pensou, nossa, nós temos diversas reservas de ouro, ferro, diamante, que os africanos não vão usar isso. Eles não têm uma inteligência, uma sociedade desenvolvida o suficiente para usar isso. Então, o que isso vai pegar pra gente? Então ele acaba por invadir esses territórios em busca de ouro, ferro e diamante. E isso gera a Guerra dos Boeres, que foi uma revolta, foi uma guerra completamente sanguinária, porque, pensa, você tem todo um armamento bélico desenvolvido contra uma sociedade que não necessariamente precisava de guerra, então para que investir nisso? Era uma sociedade que era muito mais pacífica, apesar de eles terem vários conflitos entre si. Pra quê? Então, pensa, era uma desigualdade em nível de armamento muito grande. Então, isso foi completamente desastroso. A gente teve terras arrasadas, criação de campos de concentração para eliminação de africanos, tratados de extinção das repúblicas boeres. Isso foi completamente devastado. E acabou sendo domínio inglês, né? Aquela região invadida acabou se tornando domínio inglês. Só que tiveram várias formas de resistência, fugas, revoltas, tudo isso porque você está sendo controlado por um país, por uma cultura, por um povo que não te representa, e você está sendo controlado por eles sem direito nenhum de representação. Então você tinha, né, as motivações de liberdade, resistência à escravidão, diversas coisas, exploração econômica. Então esse foi
Essa foi uma das revoltas, a revolta dos boeiros, que causou outras revoltas no continente africano, que sempre foi marcado por essa resistência à implementação da Europa na própria África.